É uma satisfação estarmos aqui novamente nesse estúdio aí, trazendo mais informações, trazendo o nosso trabalho aí que estamos entregando aí. Edmar, preocupação com os fios pendurados nos postes de iluminação de Cachoeira do Sul. Por quê? Essa demanda, a gente pegou ela quando ocorreu aquele acidente na Ponte Verde lá, que até o presidente da Câmara, MacGyver, noticiou e tudo mais, e no outro dia, eu descendo a Conde de Porto Alegre, ali próximo, na Marques ali, encontrei uma situação semelhante, que provocaria um outro acidente. Então, dali em diante, a gente tomou essa pauta aí, tomamos a frente dessa pauta e entramos em contato aí com RGE, entramos em contato com o Ministério Público, a quem aqui quero fazer um agradecimento muito especial à doutora Débora, tá? Que nos recebeu, que se colocou à disposição, né? Que abraçou junto conosco essa pauta aí, e produzimos um relatório, né? A qual também a promotora teve algumas fotos, alguns detalhes também produzidos pelo Ministério Público. Ela fez um relatório paralelo também e já está montada uma força-tarefa aí que para o início do mês é para estar entrando em ação. Hein? E essa nossa preocupação é grande porque pela poluição, né, que é visível e é algo horrível, e também pelo risco de vida, né? Porque a minha preocupação maior é com a chegada do inverno, onde a gente vai ter mais, vai ter os temporais, vai ter uma incidência maior de vento e esses fios aí não tá caindo e provocando mais acidentes. Né? Edmar, lembre para nós qual é o acidente que aconteceu na Avenida Brasil. Não, foi na Araújo de Porto Na Alegre. Araújo de Porto Alegre. Na Araújo de Porto Alegre, uma moça por volta das 7 horas da manhã, né, ela estava vindo de moto para trabalhar e aí tinha um fio, a altura de 1 metro, 1 metro e pouco do chão, enroscou no pescoço dela, na moto, derrubou ela, provocou uma série de danos ali no pescoço dela, né? Graças a Deus não houve um agravamento dessa situação, né? Mas dali em diante a gente despertou uma atenção maior para essa questão dos fios. Que a gente já tinha conhecimento, mas era algo que passava às vezes um pouco mais batido. Então, dado isso aí e acidentes que aconteceram em Porto Alegre, na Grande Porto Alegre, fizeram com que a gente, não, mas vamos avançar nisso, vamos fiscalizar, vamos buscar alguma solução. Eu sou bem ciente do que o problema é grande, que ele é grande, que ele é desafiador, mas precisamos dar um passo, né, para que isso seja resolvido ou pelo menos amenizado. Né? Nessa tua busca aí, apresentando o relatório, especialmente com fotos, eu digo que a foto ela não deixa margem para discussão, né? Não existe debate sobre foto. A foto mostra uma realidade instantânea. Né? O que foi constatado? São a maioria desses fios que estão pendurados aí, eles estão inoperantes? Não, o grande problema, o carro-chefe da questão da fiação é a rede da Oi, que é uma rede que estava, né? Então, dada essa movimentação a Oi hoje tem uma equipe retirando, mas são 2 pessoas que estão retirando e é um trabalho muito lento. Então eles começaram a retirar essa fiação. Mas o grande problema é o da Oi, por quê? Porque é uma rede antiga, que ela usa uma tecnologia já ultrapassada, porque é um fio que ele tem que ter um cabo de aço entrelaçados ali para segurar. É um cabo pesado, que hoje em dia muito pouco é usado, que ele é 100% de cobre. Então ele se torna um cabo muito pesado. E como essa rede não tem manutenção, não tinha ninguém trabalhando, quando acontecia alguma coisa, essa rede acabava danificando os outros fios, ou as outras redes de fibra, que são hoje uma rede já de uma tecnologia mais avançada, um fio mais fino, mais leve, mas porém com o da Oi, quando o da Oi arrebentava, ou numa troca de poste da RGE, que dava uma troca de poste ali, acabava esse fio caindo, forçando os outros e aí gerava um grande problema. Então o carro-chefe hoje, que gera todo esse principal gerador de transtorno, é a rede da Oi, porque estava
abandonada, estava sem manutenção, sem ninguém cuidando. Hoje existe uma equipe, né? Depois que a gente começou esse trabalho aí, a Oi destinou uma equipe para estar fazendo essa retirada, mas ainda está muito além do necessário ainda, né? A Oi, ela absorveu o que era da antiga Companhia Rio Grandense de Telecomunicações, a velha CRT, que passou para Brasil Telecom, Telefônica e agora chegou para a Oi. Só que a Oi abandonou a telefonia tradicional que nós conhecíamos e isso veio essas tecnologias de fibra ótica. Inclusive a Oi era responsável, segundo norma da Anatel, de manter telefones públicos. E até inclusive ela era multada por não manter telefones públicos nas cidades. E aí por isso essa questão aí da fiação da Oi. Esse cabeamento da Oi é do tempo da CRT. E tu andando nos bairros principalmente, é difícil a casa ainda que tu não encontra com um ramal de telefonia fixa, né? Porque a pessoa hoje não usa, né? Se a gente for fazer uma pesquisa aí, eu acho que não sei, é mínima, pessoas ainda que têm um telefone fixo, nem sei se alguns têm ainda. Enfim, mas o ramal tá lá. Então fica essa fiação, muitas vezes ela cruza por cima da rua, então aí tem mais esse transtorno. Claro que a gente não tem dificilmente a gente vai ter um caminhão, alguma coisa no bairro, mas fica aquela fiação. Amanhã ou depois foi o que aconteceu na Araújo de Porto Alegre. Essa fiação ela vai cair, vai ficar ali, e aí não vai ter ninguém para retirar e vai ocorrer um acidente, né? Então a gente tem total esperança aí agora, acreditando nessa força-tarefa, que nós vamos conseguir começar a organizar a casa, como eu tenho dito, sabe? O Edmar, nós estamos conversando com o vereador Edmar Garcia sobre a questão dos fios, cabos, seja como for, nos postes das ruas centrais de Cachoeira e das ruas de Cachoeira. Aí eu estou pesquisando aqui, em Porto Alegre, lembrando aí que o prefeito Sebastião Melo, no momento de irritação, ele passou algum tempo com um alicate no bolso e querendo subir nos postes para cortar os cabos, independente se estavam funcionando ou não. Claro, foi uma atitude extemporânea e criticada. O prefeito não tem que fazer isso. Né? O prefeito não pode, a irritação todo mundo entende, mas tem que tomar uma atitude que possa, consequentemente, resolver o problema, e não criar o outro. Imagina começar a cortar a fibra ótica em poste ali no centro de Porto Alegre, ia ser um desastre, além de se colocar em risco, né? Porque ele se aproxima da rede elétrica. Bom, mas passou, aquilo foi um roupante, um momento assim, que acho que qualquer pessoa pode ter, mas lá em Porto Alegre, pelo que eu estou vendo aqui, há ações feitas pela CE Equatorial. Então, a própria companhia de distribuição de energia, que no nosso caso é a RGE, está fazendo o que eles chamam de higienização dos postes. Então, veja, nem é a Oi, nem é a empresa ABC de internet que está fazendo isso. É a própria concessionária de distribuição de energia, que teoricamente deve ter dado autorização para usar os postes, né? Porque os postes são dela, né? A rede de distribuição de energia elétrica é dela, e esses fios de telefonia e de internet estão pendurados ali. Então, ela tem uma responsabilidade direta em relação à utilização desse espaço aéreo e dos postes. Então, lá, pelo que eu vi aqui, eles estão fazendo, a própria CE Equatorial está fazendo uma limpa, né? Removendo muita coisa, pelos dados que tem aqui, são dados da própria CE Equatorial, e não está deixando nada para trás onde ela atua. Então, talvez essa pudesse ser uma solução, via RGE. Eu não sei, não li a matéria, não adentrei ali. Mas o que acontece, principalmente posso falar pela RGE. A RGE é de conhecimento de todos que ela loca esse espaço dos postes para as telecom, que a gente chama, né? Então ela tem um ganho, e a gente tentou descobrir aí questões de valores, questões como é que funciona isso, e não tivemos sucesso nessa informação. Mas até o próprio Ministério Público nos auxiliou nesse sentido de que
ela tem essa participação da responsabilidade, visto que ela disponibiliza, aluga ali, ela tem um ganho sobre o uso desses postos. Então, no caso da Equatorial aí em Porto Alegre, possivelmente seja algo semelhante, que ela possa ter sido cobrada ou recebido alguma provocação sobre isso, e aí ela tomou a iniciativa de estar limpando os postes até para um controle deles. Provavelmente estava danificando até a questão da distribuição de energia elétrica, né? Exatamente. São 8h21, estamos falando com o vereador Edmar Garcia sobre a questão dos fios nos postes de energia, de iluminação, seja o que for. Eu vi aqui, dei uma pesquisada rápida, que outras cidades, perguntei aqui para a inteligência artificial, que outras cidades estão fazendo. Bom, São Paulo está fazendo o ideal, tá? São Paulo, que é a cidade mais rica e maior cidade do Brasil, está fazendo o óbvio, enterrando os fios. Ou seja, é tudo subterrâneo. Não tem mais fio aéreo, é tudo subterrâneo, tá? E cá para nós, quem já viu, por exemplo, essas instalações que são feitas de gás encanado em capital, em cidades que tem, no caso aqui a empresa concessionária é a Sulgás, agora é uma empresa privada, já foi pública. Existe um equipamento, que é uma espécie de tatu, vamos dizer assim, que faz um furo a meio metro do nível de solo, do nível da calçada, no chão, e coloca tudo por dentro, sem nenhum transtorno. Praticamente as pessoas nem veem que foi feita aquelas redes abaixo do nível da rua, abaixo do nível da calçada. Em Curitiba, a prefeitura firmou parceria com as concessionárias de telefonia, de TV, de internet, que seja, para remover os cabos. Em Belo Horizonte, a CEMIG, a Companhia de Eletricidade de Santa Catarina, realiza ações periódicas de fiscalização e remoção. Recife e Salvador, as empresas têm atuado na padronização e limpeza dos postes, exigindo que operadoras regularizem suas instalações. Só para dar um exemplo, que é uma questão nacional, Sim, não é uma sim. questão de Cachoeira, né? Não, isso é uma questão de Brasil todo aí afora, e tem cidades aí, situações... Nós temos um sério problema aqui, mas tem cidades aí, situações piores aí. Santa Maria também, ela fez um movimento também, participação do Ministério Público, houve já ali, tem uma comissão na Câmara de Vereadores especial só para tratar sobre a questão dos fios lá, porque lá eu tenho, semanalmente eu estou em Santa Maria, né? Ontem mesmo estava lá, e é visível o problema, muito mais grave do que o nosso aqui. E trazendo sobre a questão do que tu falou ali, do cabeamento, eu me lembrei agora, como eu vou a Santa Maria, a concessionária ali na 287, ela fez esse cabeamento, porque eles botaram câmeras ali. Quem for a Santa Maria hoje, ou a Santa Cruz, vai ver que tem câmeras de X quilômetros ali, tu vai ver as câmeras nos postes, mas tu não vê fio. Aqueles fios ali são todos subterrâneos, as câmeras são todas conectadas, e eles fizeram determinados... Teve pontos que eles tiveram que abrir, mas outros pontos onde eu acredito que o solo facilitou e tudo mais, eles colocavam, e eu presenciei como é que funcionava. Ficava um trator, uma coisa lá, e ele entrava um cabo aqui e saía 4, 5 quilômetros lá adiante, tinha uma outra equipe esperando lá. E aquilo eles faziam em questão de horas, assim. Passava... Eu vou a Santa Maria por volta das 8 horas, eles estavam num trecho, quando eu retornava, eles estavam já tinham avançado 5, 6 quilômetros em um tempo de 2 horas e meia, 3 horas, aí eles avançavam 5, 6 quilômetros, visto a agilidade que é, porque já vai ali, é um tipo de um tubo, bem que tu falou, já vai levando o cabo, só conecta lá e segue o trabalho. Então, é preciso dizer o seguinte, porque muitas vezes a gente ouvia, né, por desconhecimento nosso, mas vai quebrar calçada, vai esburacar a rua. Não, isso é feito, só abre um buraquinho num canto lá e aquilo vai embora. Gente, imagina que cidade bonita seria Cachoeira do Sul, ali junto ao Paço Municipal, ao Chateau, né, se não tivesse aqueles postes. A gente tenta fotografar o prédio antigo da prefeitura, onde funciona o museu ali, e hoje está funcionando também o gabinete do prefeito, né?
e aí tem aquela fiação na frente estragando as fotos. Né? Tá certo que hoje tem até uns programas de fotografia aí inteligente que retira aquilo lá, mas aí já precisa mais sofisticação. Imagina o que seria 7 de setembro sem poste, sem fio. Gramado fez isso agora, na Borges de Medeiros, que é a central deles lá em Gramado. Todo mundo conhece, né? Quem não conhece vai conhecer, pelo menos para não dizer que não conhece Gramado, né? Porque hoje em dia é destino turístico para todo mundo. Lá, a Borges de Medeiros, a maior parte da Borges de Medeiros, que é a central deles ali, né? Já está tudo subterrâneo. É outra coisa, só tem os postes com a iluminação, que sai do chão, trabalhados com cúpulas bonitas, né? Então, gente, nós temos que ir para frente. Quero falar aqui, ó, do prédio histórico da União dos Moços Católicos, na 7 de setembro. Né? Se não fosse aquele transformador, aquele poste na frente, que lugar lindo para as pessoas bater fotografias, né, turísticas, vamos dizer assim. Então, acho, vereador, parabéns pela iniciativa, mas nós vamos ter que dar um passo adiante. Quer dizer, é coisa para 5, 10 anos, não tem problema. Né? Vamos fazer. É teimar que daqui para frente, cada vez mais, os empreendedores que forem fazer empreendimentos e os nossos prefeitos e prefeitas se dediquem a fazer projetos para tornar subterrâneo as redes de luz, telefonia, internet, etc, etc. Que nem tecnologia mais sofisticada existe. E é um investimento, mas custa um pouco mais caro. Mas é um ganho enorme. Não tem vento, não tem galho de árvore arrancando, não tem interrupção, não tem nada porque está enterrado. Então está protegido. Vamos em frente, vereador. Não, bem colocado, Tonei. E não na questão só de estética ali, né? Beleza, óbvio que nem a União dos Moços ali é visível ali, né? Se não tivesse ali seria espetacular. Mas também eu trago também a questão da segurança, né? Porque nós não teríamos um cabo lá, seja ele de telecom ou seja ele elétrico lá, com o risco de cair. A manutenção dessa rede seria muito mais fácil, porque tu não precisaria de uma pessoa subindo num poste. Tu teria ali 1 metro do chão, teria uma caixa ali de manutenção, a manutenção dela seria muito mais prática, rápida, segura, né? Então é que nem eu disse, esse relatório aqui é um pequeno passo que a gente dá. É um pequeno passo e todas as cidades, algumas mais, outras menos, estão nessa movimentação e eu creio aí que num futuro nós vamos avançar numa tecnologia, num avanço aí de colocar esse cabeamento subterrâneo, de buscar uma nova fase, porque o custo da operação para o cabo aéreo, ele vai se tornar numa situação que o subterrâneo vai compensar. Porque vai chegar um ponto que nós não vamos ter mais condições de botar cabo em poste e coisa, não vai ter mais espaço. O vereador Edmar matou a pau agora, na minha opinião aqui. Desculpa a expressão bem popular aqui. Né? Vai ficar mais barato para quem operar internet, telefonia e energia elétrica ter cabo subterrâneo do que aéreo. Por quê? Muito menos manutenção, custo, né? Muito menos gente subindo em poste é risco, né? Equipamento de segurança, etc, etc. E toda essa questão, como nós somos uma cidade arborizada no centro, não é só nós, Santa Cruz também é. Aí uma tipuana dessas aí, de 90 anos, cai um galho em cima de uma alta tensão, 13 mil volts, e aí? Está feito o estrago. Vereador Edmar Garcia, muito obrigado pela gentileza de vir aqui. Volte sempre. Agradeço mais uma vez a oportunidade, a ti, Toné, agradeço ao Tomás, agradeço aos ouvintes aí, estamos sempre à disposição. Mandar um abraço lá, ocupar o espaço, mandar um abraço para minha mãe que está na escuta lá, está sempre na escuta do programa. Nome dela? Ana Marlene. Está lá na escuta. Dona lá. Ana Marlene. Muito eu obrigado, avisei ela que eu vim aqui, ela já ficou bem faceira lá, porque... E aí agradecemos mais uma vez o espaço, colocamos à disposição, continuamos trabalhando aí. Um bom dia a todos aí.